Nesse vídeo você vai aprender como usar a estratégia Checkmate OAB para o seu exame de ordem e conseguir ser aprovado sem precisar estudar 6, 8 horas por dia e sem precisar de um cursinho. Mesmo que você esteja perdido, que você tenha caído aí no meio de um caminhão de matérias que todo mundo fala que caem na OAB. Eu vou te mostrar que com apenas 2 horas por dia é possível sim que você conquiste os seus 40 pontos e consiga a sua aprovação no exame de ordem. Se você aí deseja ser aprovado, deseja sair da sua faculdade já com a sua OAB na mão, ou até mesmo você quer abandonar aí aquele título de bacharel em direito, fica aqui comigo que eu tenho certeza que o conteúdo que eu vou te passar aqui agora vai ser muito importante e crucial para você seguir a sua trajetória até a aprovação. Vou te mostrar agora como que você vai focar na sua preparação, como é que você vai colocar a sua energia no que realmente importa e conseguir aí os seus 40 pontos. E aqui não tem fórmula mágica, então não é para você que não está disposto aí a se preparar ou que só vai estudar, querer estudar lá no fim de semana, uma vez ou outra. Isso aqui sim é para você que está aí a fim de se preparar, querendo se dedicar e que realmente está disposto e comprometido com a aprovação. Mas existem 3 tipos de pessoas aqui que vão se dar muito bem com o Checkmate e eu vou falar quais são. Número 1, se você é estudante de direito, está a partir do 8º período e quer se preparar para o exame de ordem desde agora. Você que está comprometido e que quer buscar a sua aprovação enquanto você ainda está na faculdade, esse método aqui é para você. Número 2, se você já se formou, tentou fazer a prova do OAB alguma vez, mas você ainda não conseguiu chegar aos 40 pontos, mas agora você está disposto realmente a começar a se dedicar para esse exame que está chegando. Número 3, também é para você que já se formou há algum tempo, decidiu retomar os estudos agora, voltado para o mundo jurídico e quer conquistar finalmente a sua carteira profissional e conseguir advogar. Tá, Nath, mas será que isso realmente funciona? Será que isso é verdade, isso aí que você está me falando? Eu vou te mostrar aqui como que é dentro do Checkmate e o que os alunos geralmente acham desse método. Transbordando de felicidade, prof, graças ao seu cronograma passei na primeira fase, esperançoso e emocionado e feliz, após tantas angústias e fracassos, eu atingi a aprovação. Tô chorando. Aí aqui, Nath, falei que ia passar dessa vez, 45 pontos seguindo o método de 40 dias. Muito obrigado, quero minha caneca. Aí aqui, aprovada. O Pedro, obrigada, Nath. Valeu mesmo pela ajuda de sempre. Quando for a entrega, te aviso e você vem a Lafayette. Esse é um aluno de Lafayette, aqui de Conselheiro de Lafayette, em Minas Gerais. Passei graças ao seu método. Obrigada, querida. Aqui também, oi, boa noite. Como te disse, estou aqui para agradecer a sua atenção imensa comigo e para dizer que deu certo. Aqui também, passei. A Nath, corrigido pelo gabarito preliminar. Ela fez aqui 42 pontos, feliz. Mas como é que isso mudou a vida de cada uma delas? Como vocês viram aqui, tem um depoimento que eu fico, inclusive, muito emocionada de ver, que é um aluno falando, nossa, Nath, eu já estava sem esperança. Eu já ouvi que vários alunos estavam sem esperança, que estavam sem visão de vida, de possibilidade de vida, de mundo, de como que eles iam evoluir e conseguiram ser aprovados e conseguiram aí poder atuar na sua área de formação, conseguiram realizar o sonho de ter uma carteira da OAB, conseguiram ali dar orgulho para a família e se tornar o primeiro advogado da família. E eu tenho certeza que esse pode ser sim o seu caso, porque esse era o meu caso e eu tinha muita vontade de poder falar para minha família que eu tinha passado e que eu tinha conseguido, que tinha dado tudo certo. E também de você, obviamente, poder exercer a profissão. A gente sabe que muitas das atividades que você aprende ali na prática do direito, de 5 anos de direito, você só pode realmente fazer, atuar, se você tiver a carteira do OAB na mão. Se você não tiver, é como se você praticamente não tivesse formado, como se você não fosse reconhecido ali como um profissional dentro do mercado. Então, é essencial você ter uma carteira da OAB na mão para que você consiga realmente atuar todos os dias, poder ali fazer as suas audiências, cobrar os seus honorários e fazer N tarefas que são privativas de advogado. A gente sabe muito bem disso, como é que funciona. E, Nath, me conta aí, como é que surgiu essa ideia de você criar esse método? Como é que surgiu a ideia do método Checkmate? Você tá pensando aí que eu vou falar que eu era super nerd, que eu amava estudar? Você errou feio. Vou te falar o seguinte, desde o começo da faculdade, eu sempre tive o sonho de ser independente.
de poder sair de casa, e era isso que me movia, mesmo eu não amando estudar. Então, pensando em sair de casa, eu resolvi ali, ainda na faculdade, que eu faria concurso, como muitos resolvem fazer. E o que aconteceu? Eu precisava estudar por ele. Quando eu peguei o edital do concurso e eu vi aquela quantidade de matérias, eu pensei assim, não tem como estudar para essa prova aqui não, gente. Não tem a mínima condição. Aquilo ali fritou a minha cabeça e eu fiquei pensando como é que eu ia fazer para conseguir pegar ali e estudar aquelas matérias e como é que eu conseguiria diminuir aquela quantidade de matérias para estudar. E mesmo assim, ser aprovada. Então, eu pensei, vou olhar esse edital, vou conferir as últimas provas para ver se o que eles estão me falando que cai realmente cai na prova. E aí eu percebi que somente 20% daquele edital inteiro enorme caía dentro das provas. Então, eu montei um planejamento com base naquilo ali que eu tinha percebido e bora pra cima, eu fui estudar. Em 60 dias eu fiz a prova, saiu o resultado e eu passei. Só que eu fui fazer as contas. E aí eu fui perceber que, como eu pagava uma faculdade cara, nem de longe eu teria a independência que eu imaginava, imaginei inicialmente que eu teria. E aí, eu muito envolvida com essa questão do concurso na época, lembrei que, por um acaso, eu teria que fazer uma prova do OAB. E aí, eu comecei a pensar em qual alternativa que eu ia ter, como é que isso ia funcionar. Só que a minha primeira sensação foi, eu vou passar, né? Não é possível, eu estudei 5 anos. É possível que depois de 5 anos eu não vou conseguir passar no exame de ordem. Só que eu percebi o seguinte, eu via muita gente formando e pouca gente postando, falando que estava com a carteira da OAB. Eu fiquei um pé atrás. Aí eu falei assim, gente, das duas uma. Ou esse pessoal que está saindo aí, eles não vão fazer OAB, eles fizeram direito por amor, ou eles de fato não estão passando na prova. E aí essa realidade bateu na minha porta quando eu vi 2 amigas minhas fazendo a prova do OAB e não conseguindo ser aprovadas. E aí eu comecei a ficar com um leve desespero. E aí eu comecei a procurar formas de estudar para o exame de ordem. Como é que eu ia fazer para conseguir ser aprovada? Porque o meu maior medo era ter que contar que eu não tinha passado. Imagina, estudei 5 anos, que satisfação que eu ia dar para minha família de, Nath, por que você não passou? Mas como assim? Você não estudou? Você não estava lá fazendo faculdade e tudo mais? E isso é normal, essa pressão que a gente sente é normal. Eu sentia muito isso. E qual que foi a forma mais lógica que eu achei na época? Foi fazer o mesmo esqueminha que eu tinha feito para o concurso, para a prova do OAB. Então, o que eu lá, Nath, fui fazer, a louca da prova do OAB, fui fazer? Peguei ali desde o exame 10 do exame de ordem, que saiu lá da FGV, desde que o exame foi unificado, peguei as provas até o exame 26, foi o exame antes do que eu fiz. Peguei lá, fui analisar item por item, da mesma maneira. Como que essas questões caíam dentro da prova da OAB? E aí eu percebi que não só a OAB não cobrava tudo aquilo que ela falava que ia cobrar, como ela repetia muitos temas. Eu consegui entender, inclusive, as alterações de padrão que ela fazia de tempos em tempos. E foi assim que eu comecei a me preparar. Eu chegava ali do estágio todos os dias, chegava ali de noite, estudava ali minhas 2 horinhas por dia e foi assim que eu consegui ser aprovada ali no 9º período. E assim que eu formei, eu fui para o Ministério Público, fui trabalhar ali numa assessoria e já pensando, obviamente, em fazer uma prova para o Ministério Público. E em paralelo a isso, eu criei um grupo para ajudar estudantes de Direito a passarem na OAB, porque eu tinha muitos amigos que me perguntavam ali como é que eu tinha feito, como é que tinha sido minha preparação e tudo mais, pedia às vezes algum material. Eu falei, cara, eu vou criar um grupo. Criei um grupo, tinha ali o pessoal do Facebook, tinha ali o pessoal do Instagram, tinha várias pessoas, do WhatsApp também, um convidava o outro. E aí, o que eu fazia? Eu mandava dentro desse grupo sempre um cronograma diário. Eu sempre mandava ali o que elas precisavam fazer, exatamente os temas que elas precisavam estudar e todo dia eu mandava ali, aquilo ali. E aí um grupo de 60 pessoas virou um grupo de 200, um grupo de 200 virou um grupo de 500 pessoas, E ao invés de um grupo eu tinha vários, e aí disso já virou 1000 pessoas. Eu recebia muito retorno deles, falando, nossa, Nath, isso aqui me ajudou demais, nossa, isso aqui deu muito certo, nossa, Nath, eu fiz tal coisa e eu tô sentindo que eu tô evoluindo muito dentro dessas questões, dentro da OAB. E aí eu comecei a ver ali que realmente
tinha um método que eu aplicava e que funcionava, não só para mim, que funcionava para muitas pessoas. Foi nesse grupo que eu descobri uma paixão em mim, que era a de ensinar, que era de ajudar de fato e chegar ali, entregar uma coisa para a pessoa e a pessoa vir falar comigo que aquilo de fato tinha mudado a vida dela, que aquilo de fato tinha ajudado ela a ser aprovada. Então, isso começou a me mover demais. Eu ficava de madrugada, eu virava madrugada planejando cronograma para o pessoal que estava comigo ali nos grupos, para que eles não ficassem, né, sem essa orientação, para que eles não fossem ali para a prova sem nenhum tipo de suporte, digamos assim. E eu percebi que, de fato, eu poderia ajudar eles de uma forma muito melhor, que eu poderia criar algo muito melhor e ajudar de uma forma muito mais completa, e não só ali, né, mensagem de WhatsApp e tudo mais. Foi assim que surgiu, né, que eu criei a comunidade Checkmate. E no começo era só um cronograma. No começo, como eu tô falando aqui, eu mandava ali no dia, estuda tema tal, faz tantas questões. Era mais ou menos isso aí. E depois disso, isso virou um método completo. Então, tem ali lei seca, videoaula, questão comentada, simulado, todas as orientações para você estudar, todas as mentorias ali comigo. Então, realmente é tudo que você precisa para ser aprovado. É uma plataforma 360 para que você consiga a sua carteirinha do OAB. E ao longo desses anos, evoluindo cada dia mais com os alunos, a gente já soma mais de 3.740 aprovados com um método que eu quero te mostrar aqui exatamente como é que funciona. E como vocês viram, são pessoas aprovadas ainda na faculdade, são pessoas aprovadas depois que se formaram ali logo de primeira, são pessoas que fizeram 3 vezes a prova, são pessoas que fizeram 6 vezes a prova, pessoas que estão ali com 60 anos de idade. Eu tenho alunos que foram aprovados com 60 anos de idade, tenho mães que foram aprovadas mesmo com toda a rotina ali de casa, de filho, de tudo, e conseguem conciliar um método dentro da sua rotina e não o contrário. Você vai ver aí que dentro do Checkmate você não vai precisar encaixar a sua vida dentro de um cronograma, dentro de um método. Não, você vai encaixar o método dentro da sua vida, dentro daquilo que é possível para você. E não, por isso eu sempre falo que não tem necessidade de focar ali 6, 8 horas por dia. Não, é possível sim que você seja aprovado com muito menos, desde que você tenha estratégia e foco no que realmente cai. E a pergunta aí que você deve estar se fazendo: Nath, a prova da OAB é difícil? E aí eu quero te mostrar alguns índices para que você tome as suas próprias conclusões. Exame 34, 95.540 reprovados. 77,02% das pessoas que fizeram a prova. Exame 31 também, 107.371 reprovados. 82,59% das pessoas que fizeram a prova. Exame 30, 100.140 reprovados. 82,08% das pessoas que fizeram aquela prova. Então, não vou dizer que a prova da OAB é fácil. Não tem como a gente dizer que a prova da OAB é fácil, e ela caminha, sim, para cada vez ser mais rigorosa, para cada vez aí cobrar mais dos alunos. Inclusive, no próximo exame, no 38, a gente vai ter 3 novas matérias. Exatamente por isso, você precisa ter essa atenção especial aqui, para que você não caia dentro desse índice de reprovação. Você não pode se dar o luxo de atrasar a sua vida aí pelo menos mais 8 meses, 1 ano, que geralmente acontece se você reprova, porque aí você tem que fazer só o próximo, tem que esperar edital, tem que fazer a outra prova. Então, a grande questão é, não é ficar com medo dessa quantidade de reprovados, não é isso, mas é se colocar dentro da porcentagem de aprovados, é tomar atitudes para que você faça parte do índice de aprovados. Então, beleza, se a maioria das pessoas ainda não está preparada, ou se a maioria das pessoas não tomou consciência para que a prova do OAB realmente é difícil, então bora lá correr atrás para que a gente não faça parte desse índice e continue aí a nossa carreira, comece a nossa carreira como advogado. E qual a razão de tantos reprovados? Depois de observar centenas de alunos, eu acredito que, primeiro, a faculdade não prepara você da forma como deveria para o exame de ordem. Não que todas as faculdades sejam ruins,
mas que essa preparação para o exame de ordem, ela precisa ser uma preparação mais intensa, ela precisa ser uma preparação um pouco mais direcionada. Então, ela não pode ser uma preparação de doutrina, ela não pode ser uma preparação de só videoaula, ela precisa ser uma preparação realmente focada ali no que vai te dar ponto. Além disso, eu dei uma pesquisada e eu vi que 90% das faculdades do Brasil não tem o selo de recomendação da OAB, como se fosse um selo de qualidade para as faculdades, já que a gente tem tanta faculdade no Brasil e que o MEC libera a faculdade de Direito à torta e à direita. Então, por isso, eles criaram, acredito, esse selo de recomendação. E também, outro motivo que eu observei bastante foi, as pessoas usam métodos tradicionais que não funcionam. A prova da OAB não é uma prova comum. Então, você precisa de disciplina, você precisa de foco, você precisa de um material estruturado, organizado, para que você tenha ali exatamente o que você precisa fazer durante esse período de preparação e consiga lembrar de tudo que você estudou durante todo esse período ali no dia da prova. E pouquíssimas pessoas fazem isso. E quando você vai estudar ali sem método, parece que é assim, impossível. Centenas de conteúdos, são 17 matérias e é muita coisa para você conseguir organizar e para você conseguir ali ter tranquilidade de se preparar. Então a sensação é que, cara, não vai dar tempo de eu estudar o que precisa até o dia da prova. E de fato, não vai dar tempo. E é justamente por isso que você precisa ter uma estratégia direcionada e correta para você ser aprovado. E é exatamente isso que eu quero te mostrar dentro do Checkmate. Todo exame, 80% da prova é feita pela lei seca. Então, a metodologia Checkmate, ela é baseada na lei seca, porque é exatamente isso que a FGV cobra na prova. Não só o copia e cola da lei, mas também a interpretação sobre a lei. E só abrindo um parênteses aqui, que é um erro que eu vejo muita gente cometendo. O que as pessoas fazem geralmente? Elas querem tanto passar, tanto serem aprovadas e começarem a estudar de alguma forma, que elas começam a comprar vademecum, livro de doutrina, livro de jurisprudência, material online, PDF, cursinho, tudo que elas veem pela frente. E isso, na verdade, só deixa essa pessoa mais ansiosa. E essa é a sensação que vai te gerar se você, por um acaso, estiver pensando em fazer isso. Por favor, acalma o seu coraçãozinho. Saiba que você vai precisar de materiais específicos e direcionados. Você não vai precisar de nada além do material que está aqui. Então, assim, muitas vezes você tentar abraçar o mundo, tentar comprar muito material, vai te deixar mais ansioso e mais paralisado com a quantidade de conteúdo que você vai ver do que, de fato, te ajudar a ser aprovado. E aí, Nath, por que você está falando isso aqui agora? Porque eu quero que você perceba que você precisa cumprir as metas do dia. Você precisa começar com passos pequenos, um passo de cada vez, para que você consiga chegar onde você quer. Você não concluiu 5 anos de direito em um dia. Da mesma forma, é a sua OAB. A sua preparação para a OAB, ela vai ser fracionada em pequenos capítulos, em pequenas metas, para que você vá conseguindo cumprir de pouco em pouco até que você conclua e consiga a sua aprovação. E a gente precisa encaixar as suas metas dentro de uma estrutura aí, de uma forma inteligente, aquilo que precisa ser feito dentro do tempo que você tem disponível. E como é que eu chamo isso? Eu chamo isso de estrutura PLE, que é priorização de lei seca e estruturada, que é o principal diferencial aqui do Checkmate. Por quê? Eu não sou um curso qualquer que vai te entregar um código de cabo a rabo, do artigo 1 até o artigo 200, para você ler de qualquer maneira e você se vira. Não, eu sei exatamente o que cai e eu vou te falar para você ler e olhar os artigos que mais caem, os artigos que são mais importantes para a sua aprovação. Não tem porquê eu virar e falar para você ler um código inteiro ou ler artigo do 1, artigo 100, isso não existe aqui dentro. O foco é que você acerte mais questões de forma muito mais objetiva, sem ficar aí contando com o método tradicional. E é por isso, com certeza, que os alunos têm um desempenho muito acima da média dentro da prova, dentro do tempo que eles têm disponível para estudar. E esse é o primeiro pilar da sua aprovação. E é por isso que eu quero te mostrar aqui o que caiu nos últimos exames e onde isso estava dentro do curso, em qual dia você estudaria exatamente o que caiu na última prova da OAB. Questão 1 da prova azul, publicidade, artigo 47A do Código de Ética e Disciplina da OAB,
E aí você vai ver aqui que isso isso estava no nosso dia 22 do cronograma. Você vai ver aqui, questão de renúncia de mandato, artigo 16 do Código de Ética e Disciplina, direitos do advogado. Tá aqui, tributário também, questão 24, que caiu isenção tributária, artigo 111, estava aqui, ó, exclusão do crédito tributário, causa de extinção, suspensão, exclusão do crédito tributário. Aqui todos os artigos, a indicação de todos os artigos. Processo do trabalho, questão 71, contrato de trabalho intermitente, processo do trabalho aqui, a súmula, alegação de incompetência territorial, todos os artigos aqui citados. Questão 54, tutela provisória, caiu também aqui em processo civil. Seguinte, isso aqui é só para te dar uma amostra para que você veja que, de fato, o que você estuda, com certeza vai estar na sua prova, isso sem dúvida nenhuma. Também muito importante para você ser aprovada ou aprovado, e que é o nosso segundo pilar aí, dentro do método, é a resolução de questões e a utilização da estratégia DP. Para você conseguir ser aprovada numa prova que vai te pedir para você resolver 80 questões, você precisa ter estratégia, você precisa se preparar com questões que sejam voltadas para aqueles temas que sempre caem, que sempre são cobrados. Então a gente usa a mesma lógica que a gente usa para análise de lei seca e para leitura de lei seca, a gente também usa para você resolver as questões e treinar para o seu dia do exame. E os alunos do Checkmate que estão usando essa estratégia, eles aumentaram e muito a velocidade de resolução de questão. Então, se você é aquela pessoa que tem essa dificuldade de fazer o horário certinho ou de cumprir o horário que a FGV te determina para que você conclua a prova, ou em provas você já naturalmente demora um pouco mais, isso vai te ajudar muito a conseguir acelerar a sua resolução de questões, mas ao mesmo tempo manter o seu desempenho, ou seja, você vai responder as questões de uma forma mais rápida e ainda assim você não vai perder ali nenhum ponto ou nem vai deixar a questão para trás porque você está respondendo mais rápido. E isso é o mais importante. Não adianta você responder questão rápido e perder ponto porque respondeu questão rápido. Por último, mas não menos importante, revisão. Matéria estudada e não revisada vira pó. Então, esse é o nosso lema e é por isso que dentro do Checkmate a gente tem o ciclo de revisão 1, 2, 3, que são 3 ciclos de revisão que você faz até o exame de ordem, até o dia da sua prova e que com certeza, sem dúvida nenhuma, é o que mais faz os alunos aumentarem o número de acertos de forma rápida. Por quê? Se você vê uma matéria, você revisa aqui, revisa 2, revisa 3, a sua absorção daquele conteúdo e a forma de resolução de questão, a forma que você assimila e a quantidade de conteúdos que você consegue armazenar é muito maior. E isso te ajuda a ser uma mão na roda para você não ficar empacado nos estudos. Não adianta você saber já a matéria e não revisar ela, porque uma hora você vai esquecer, uma hora vai te dar branco. Então, o ciclo de revisão é, assim, sem dúvida nenhuma, o que eu mais amo dentro desse curso, porque foi o que mudou a minha vida e a minha forma de me preparar dentro de prova, dentro de qualquer coisa que eu vou estudar. Revisão, para mim, é uma coisa hoje que ela é essencial. E dentro do Checkmate não poderia ser diferente. Você vai fazer revisões em ciclos e dentro do Checkmate eu explico isso, obviamente, com mais detalhes, explico como é que você faz direitinho, passo a passo. Obviamente, numa aula dessa aqui é muito mais curta, não tem como eu passar tudo que você vai fazer dentro de um ciclo de revisão, mas lá dentro eu explico com calma como é que isso funciona. E o ingrediente mais importante aqui vai ser o seu comprometimento. O quão comprometido você está a conseguir a sua aprovação, a se dedicar. É isso que vai definir se você vai conseguir chegar no seu objetivo, que é ser aprovado ou não. E eu sei que nem todo mundo que vai começar vai terminar, mas eu quero que você que esteja aqui comigo, que você chegue no final e que você termine tanto esse vídeo quanto a sua preparação. Mas, como eu falo com vocês, não existe aprovação, não existe dedicação se você não tem um plano, se você não tem meta. Então, você precisa ter ali quais são as suas metas, e essas metas estão dentro do nosso curso, totalmente organizada e com um método que realmente funciona, um método validado para você conseguir aí cumprir todo o seu cronograma até o final. Para que você consiga
cumprir o seu curso até o final, o que é importante? Você ter em mente datas. Datas de quê, Nath? Quando que eu começo? Quando que eu termino? Quanto tempo eu estudo por dia? Como é que isso vai funcionar? Então, exatamente isso. Os pilares eu já te falei. Então, Nath, quando que começa? Esse cronograma tem início no dia 14 de novembro e vai até a data do exame do dia 26 de fevereiro. Nath, é importante saber data? É importante eu ter essas datas em mente? Eu vou te dar um exemplo. Se alguém vira para você e fala, eu quero passar no OAB, isso é só um desejo. Mas quando alguém fala, eu vou passar no OAB, ou eu quero passar no OAB, e para isso eu vou estudar 2 horas por dia, eu vou seguir o método tal, eu vou resolver tantas questões. Isso sim é uma meta. E para que isso vire realidade, o que você precisa fazer? Falar para a sua mente, para o seu cérebro, quando é que você começa e quando é que esse esforço termina. Então, por isso que é muito importante que você saiba aqui exatamente qual que é o dia de começo e qual que é o dia final, a data final. Isso vai te ajudar muito a dar um start, a falar assim, não, ó, dia tal eu começo, dia tal os meus estudos começam. Isso é o que vai te fazer caminhar e engrenar e não ficar postergando e não ficar deixando para amanhã. Ah, não, semana que vem eu faço, ah, não, essa semana eu tô muito corrida e não sei o quê. E aí você arruma 1000 desculpas e acaba não começando a estudar, não começando a se preparar. Por isso, você ter essa data em mente vai te fazer realmente cumprir de uma maneira muito mais fácil e muito mais dinâmica, sem você precisar ficar fazendo muito esforço para começar o seu cronograma, para começar o seu curso. E justamente por isso que o Checkmate, ele é tão poderoso. Por quê? Você já vai ter na mão tudo para executar. E aí, realmente, ser aprovado mais rápido fica muito mais fácil. Por quê? Fica muito mais fácil você fazer 40 pontos se você tem ali na sua mão exatamente o que você precisa fazer. Quando é que você começa, o que você vai estudar, tudo separado, tudo organizado, para você só sentar e executar e não precisar pensar ainda no que você vai fazer. Quanto mais você precisar pensar para fazer alguma coisa, você vai perceber que você vai demorar muito mais e a chance de você não fazer é muito maior. Então, você ter isso organizado para você saber exatamente o que você vai precisar fazer até o dia do exame e para que você saiba ali exatamente que o que você está estudando, aliás, é exatamente o que você precisa saber e que vai cair na prova, isso te dá um gás muito maior para que você continue os seus planos e para que você não se perca nos seus estudos. E um ponto importantíssimo para você que vai começar a estudar com o método Checkmate. Você vai ver aqui que dentro do módulo 3, a primeira coisa que tem aqui é quais são as principais matérias a serem estudadas. Por que você coloca isso aqui? Justamente porque a definição dessas matérias é crucial para você começar a se preparar, para você saber para onde é que você vai. Então, o que é importante você saber? A gente não estuda aqui dentro do método, e aí eu vou até colocar para você quais são as matérias, todas as matérias que tem e quais são as matérias que a gente estuda. Por que eu vou fazer isso? Porque você precisa visualizar o que é mais importante e o que você pode deixar de lado a princípio. Quais são as matérias que a gente estuda dentro do Checkmate? Ética, direito constitucional, direito tributário, direito administrativo, direito civil, direito empresarial, processo civil, direito penal, direito processual penal, direito do trabalho e processo do trabalho. E, Nath, quais que são as matérias que a gente não vai estudar? Direitos humanos, direito internacional, direito ambiental, ECA, direito do consumidor e filosofia. Vocês perceberam alguma coisa em comum dessas matérias aí? Você pode reparar que todas essas matérias são matérias de 2 pontos, são matérias que têm um conteúdo muito extenso. Nath, isso não vai me prejudicar de maneira alguma. Isso é exatamente aquilo que eu estava te explicando sobre você focar as suas forças naquilo que realmente vai te dar ponto e naquilo que realmente é importante para você conseguir passar e para você conseguir ser aprovado. Então, assim, essas são as matérias que a gente não estuda e essas aqui são as matérias que a gente vai focar dentro da nossa preparação. E isso é um diferencial gigantesco para você que quer ser aprovado, para você que não quer repetir a prova. Por quê? Muita gente
começa a estudar e quer estudar tudo, só que não dá tempo. 17 matérias é conteúdo pra caramba e tem matérias que não valem a pena o esforço para a quantidade de pontos que você recebe. E lembrando que você só precisa de 40 pontos. O que eu quero que você perceba dentro dessa tabela? 58,7% da sua prova está nessa grade ouro que eu tô falando aqui, que é ética civil, processo civil, constitucional, administrativo, penal e processo penal. Os outros 26%, que aí a gente já vai somar aqui mais de 80% da prova, quase 90%, tem direito do trabalho, processo do trabalho, tributário e empresarial. É o grupo prata, isso representa 26,5% da sua prova. E esse bronze, são essas questões, essas matérias de 2 pontinhos, é esse aqui que representa só 15% da sua prova. Então, a gente tem ali muito mesmo, muitos pontos para conseguir e para conquistar, diminuindo substancialmente o número de matérias que a gente estuda. Então, é exatamente por isso que a gente utiliza essa estratégia e que essa é a melhor estratégia para você utilizar para conseguir ser aprovado. Você vai perceber que aqui você vai ter uma organização feita por dia. Então, todos os dias você vai ter aqui exatamente o que você vai fazer. Dia 1, dia 2, dia 3, até o dia da sua prova. Todos os conteúdos organizados por dia. E aqui está a grande diferença do checkmate. A maioria dos cursos só pensa em te entregar um monte de conteúdo e você fica no meio daquilo, perdido, estagnado. Aqui eu te mostro exatamente como começar e o que você precisa fazer para chegar aos 40 pontos. Então eu quero que você olhe aqui como que é um dia, a organização de um dia dentro do checkmate. Semana 1, dia 1, constitucional, qual que é a matéria que você vai estudar, qual que é o assunto que você vai estudar, os artigos para leitura, artigo 18 da CF, 60 da CF, as orientações, no que você precisa ficar atento ali dentro daquele tema, para revisar, que é quando você tiver com pouco tempo, você dá uma olhadinha aqui para você recapitular aquele assunto. Lei seca, Constituição Federal aqui já vem tudo o que você precisa fazer a leitura, todos os artigos, você não precisa perder o seu tempo procurando em lugar nenhum esses artigos, já está tudo organizado para você. Aqui também as questões que você vai precisar resolver, então você já tem aqui o seu caderno de questões prontinho, selecionado de acordo com o tema que você vai estudar e os comentários das questões. Então você tem exatamente tudo o que você precisa fazer para que você já tenha tudo organizado, detalhado, exatamente como que vai ser a sua rotina até o dia da prova. Se você quer conseguir aí a sua carteira da OAB, se você quer fazer a última prova da sua vida, conquistar o seu sucesso como advogado, entrar para o mercado de trabalho, contar aí para sua família que você conseguiu ser aprovado, provar muitas vezes para você mesmo que você é capaz, que dá para seguir o caminho da profissão que você sonhou, eu vou te convidar para clicar no botão que está aqui embaixo e fazer a sua inscrição agora mesmo. Seu acesso é imediato e você vai receber por e-mail o seu login e senha para começar a se preparar hoje mesmo para o exame 37. Todo o conteúdo está atualizado e a gente ainda vai ter muitos encontros em mentorias ao vivo. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas se eu vou estudar lei seca, eu não precisaria de um vadimeco? Dá uma olhada aqui, como é que é um dia de curso de quem é parte do checkmate. E isso que eu tô te falando aqui já vem tudo organizado. Então a lei seca, que é o que mais cai na prova, tá lá. O artigo indicando que caiu várias vezes. Então você não perde tempo procurando nada em vadimeco. Além disso, óbvio, né, tem muito mais coisa aqui dentro, mas eu não vou te mostrar agora. Eu quero te falar o seguinte.